Olá, sejam bem-vindos, sou a professora Selma. Vamos para mais uma aula de biologia. Nessa aula nós daremos continuidade ao estudo da histologia animal. Estamos falando agora de tecidos conjuntivos. Então agora nós vamos falar do tecido conjuntivo do tipo adiposo. Então nós vamos falar do tecido adiposo. O tecido adiposo, então, é um tecido conjuntivo de propriedades especiais. Ele é composto por células adiposas. Essas células são chamadas adipócitos. Esse tecido, ele constitui o maior depósito de energia do corpo. E ele é principalmente das gorduras, dos lipídios, os triglicerídeos. Esse é um tecido altamente vascularizado. É importante nós, além dos conhecimentos da biologia, para o estudo do tecido adiposo, é nós sabermos aí sobre a nossa alimentação correta, para a gente não ficar com tecido adiposo em excesso, porque nós sabemos que o corpo ele trabalha em equilíbrio e tudo em excesso traz prejuízos, traz doenças físicas, psicológicas. Então, para a gente saber se alimentar, é bom nós estarmos aí agora combinando aí o nosso estudo dos lipídios com eles aqui compondo o tecido adiposo nos animais. Assim, as células adiposas, também chamadas adipócitos, elas acumulam gordura, ou seja, lipídio, em seu citoplasma. O tecido adiposo ele está localizado principalmente embaixo da pele, na chamada hipoderme. Mas o tecido adiposo é encontrado em diversas partes do corpo, na cavidade abdominal, em torno dos rins, na união aí dos ossos, nas articulações. Esses são só alguns exemplos, são encontrados em várias partes do corpo. As células adiposas, elas podem ser encontradas isoladas ou em grupos lá no tecido conjuntivo frouxo. A gordura presente nas células adiposas, ela é muito eficaz, já que ela tem o dobro da densidade calórica em relação aos glicídios, que são a primeira fonte de energia para o nosso corpo. O tecido adiposo ele apresenta várias funções. Ele funciona como reserva de energia, principalmente os triglicerídeos, tipo de lipídios, função de preenchimento em várias partes do corpo, cavidades abdominais e nas palmas das mãos, na sola do pé, em vários locais do corpo, como eu já comentei. Modelando aí a superfície corporal. A diferença do contorno do corpo em homens e mulheres, que é uma característica sexual secundária, é resultado de diferentes espessuras da camada de tecido adiposo nas diferentes regiões do corpo do homem e da mulher. Como exemplo aí de coxins absorventes de choque, nós temos aí as palmas das mãos e a sola dos pés. Essa camada mais grossa de tecido adiposo evita choques mecânicos, ou seja, evita que quando a gente vai manusear os objetos, quando a gente vai andar, essa gordura aí, ela impede que esses objetos, o nosso andar aí, afete aí os nossos ossos. Então funciona como um amortecedor, uma almofada. Outra função do tecido adiposo é promover o isolamento térmico. Observemos aí que animais que vivem em região
simetria com o urso polar, eles têm uma camada uma camada espessa de tecido adiposo, porque essa camada funciona para esse animal como um isolante térmico. Vamos dar um exemplo aí da comparação com uma caixa de isopor. O isopor, ele funciona aí evitando aí que os alimentos ou as coisas que a gente colocou dentro da caixa de isopor, ele perca ou ganhe calor para o meio ambiente. Então, o mecanismo do tecido adiposo é o mesmo da caixa térmica. E ainda falando de ursos, os ursos, eles são animais hibernantes, eles dormem bastante tempo. E aí a gordura que vai manter a energia desses animais, ela é proveniente do tecido adiposo desses animais. A descoberta da leptina, que é uma proteína, levou ao reconhecimento do tecido adiposo como um órgão endócrino. A secreção, ou seja, a produção dessa proteína está relacionada ao tecido adiposo. E essa proteína, ela tem várias funções. Controle energético, metabolismo, imunidade, inflamação. Há uma diferença de tecido adiposo, de quantidade, porcentagem de tecido adiposo em homens e mulheres. Nos homens, a média de tecido adiposo é entre 10% e 20% do peso do corpo do homem. Nas mulheres, a média de tecido adiposo varia de 20% a 25%. Isso aí num indivíduo que está num peso adequado. Ou seja, um peso regular, não está em excesso e nem faltando aí. O tecido adiposo, ele é classificado em dois tipos: tecido adiposo unilocular, também chamado de branco, e tecido adiposo multilocular, também chamado de pardo. E esses tecidos, eles se diferem quanto ao formato, né, morfologia, a função e a localização no corpo. Então, quais são as características do tecido adiposo unilocular? Ele se caracteriza por uma única e grande gotícula de gordura por célula. As células desse tecido são grandes, de até 100 micrômetros. Elas são esféricas ou poliédricas. As células do tecido adiposo unilocular são envolvidas por uma membrana basal e também são sustentadas por fibras reticulares. Sobre membrana basal e fibras reticulares, nós falamos na aula anterior, quando nós falamos sobre tecido conjuntivo propriamente dito. E essa gotícula lipídica na célula adipócito, ela não é envolvida por uma membrana. Ela se encontra aqui no citoplasma da célula. Aqui nessa imagem nós temos o núcleo da célula e nós temos a gotícula lipídica aqui no citoplasma da célula. Aqui nós temos uma outra imagem da célula adipócito, mostrando aqui o núcleo, que ficou reduzido aqui na extremidade da célula. E aqui nós temos a gotícula lipídica lá no citoplasma, não envolvida por uma membrana. A quantidade desse tipo de tecido adiposo, tecido unilocular, no corpo, ela está relacionada com a dieta, ou seja, a alimentação e a idade da pessoa. No indivíduo adulto, praticamente todo o tecido adiposo é do tipo unilocular. No recém-nascido, ele é encontrado em uma camada sob a pele, nós chamamos de panículo adiposo, e com o passar do tempo desaparece em determinadas regiões e passa a acumular-se em outras. E todo esse processo de distribuição do tecido adiposo é regulado pela ação de hormônios. Dentre as várias funções desse tecido
unilocular, tecido adiposo unilocular, nós podemos destacar a reserva de energia, a produção de substâncias, como a leptina, que nós já vimos. Aqui, vamos mostrar aqui nessa imagem a distribuição no corpo, distribuição de tecido adiposo no corpo. Então, o maior órgão do corpo humano nós sabemos que é a pele. E esse tecido está localizado aqui nessa região da pele, chamado de hipoderme, por toda a pele do corpo. Também grande quantidade desse tecido aqui nas mamas, aqui de amarelo. Então agora nós vamos ver sobre o tecido adiposo multilocular ou pardo. Ele é composto de células menores, com várias gotículas lipídicas no seu citoplasma, com núcleo esférico e excêntrico, formado no embrião e diminui após o nascimento do indivíduo. E ele não é encontrado, não se forma no organismo do adulto. A coloração desse tecido é devida à grande quantidade de mitocôndrias ricas em substâncias chamadas citocromos, que confere essa cor parda a este tecido. E também há vasos presentes nesses tecidos. As células desse tecido elas podem ser encontradas formando aglomerados compactos associados a vasos sanguíneos. O tecido multilocular é especializado na produção de calor. E isso é de extrema importância, principalmente para os animais hibernantes e para os animais recém-nascidos. Então aqui nós temos a imagem, né, do tecido, mostrando que a distribuição desse tecido nos animais hibernantes no recém-nascido, ela é menos abundante. Vamos falar agora um pouquinho da histogênese do tecido adiposo, ou seja, da origem do tecido adiposo. O tecido adiposo origina-se de células mesenquimais indiferenciadas. São essas células que vão se diferenciar em fibroblastos, linfoblastos e originar tanto as células do tecido multilocular quanto as células adiposas do tecido unilocular. Essa foi nossa aula sobre tecido adiposo. Até a próxima.